Nesse vídeo a gente vai falar um pouco de como montar um planejamento financeiro mensal e também estender ele já para trazer uma visão anual aí do seu planejamento. Então aqui eu tentei ilustrar um pouco de um cenário com algumas previsões que estão mais próximas e compatíveis aqui com o meu cenário particular. Então, como eu estou fazendo ali o desafio, eu venho falando muito, abordando muito o tema ali sobre o planejamento financeiro e como que eu realizo ele de uma forma mensal. Eu resolvi compartilhar um pouco aqui como que eu trago essa visão mensal, como que eu evoluo essa visão mensal para uma visão anual e como que eu revejo o meu planejamento e realizo adaptações de acordo justamente com esse tipo de visão. Então aqui, o que a gente vai abordar aqui inicialmente? Eu elaborei uma planilha aqui, uma planilha básica, que eu vou deixar o link aqui, um link público, para que vocês possam pegar esse modelo e duplicar e trazer essa visão. Não é algo muito elaborado, muito complexo, mas para quem não tem nenhum tipo de organização, já pode trazer uma visão muito interessante aí, muito mais avançada do que teria, né? O que eu trouxe aqui? Nessa planilha, nessa visão da coluna aqui mais para o lado esquerdo, eu trouxe aqui uma percepção de um planejamento geral para a gente trazer uma percepção do momento. Então, como você pode notar aqui, nesse ponto inicial, o objetivo aqui não é trazer uma visão já muito planejada, muito otimizada para a minha visão. O objetivo aqui é trazer uma visão realista do momento atual. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui, eu separei alguns itens referente à parte de receita. O que é receita? É a parte basicamente de salário, hora extra, outros, algum tipo de entrada de dinheiro que vai ter aí por trabalho, por investimento, por extra que você possa fazer, alguma coisa que vai te trazer algum tipo de remuneração ali. Esse indivíduo que a gente está fazendo a simulação, ele tem uma receita mensal de 5 mil e se a gente converter isso anualmente dá 60 mil. Grava isso na cabeça. É sempre importante você trazer uma visão em cascata. Você tem que saber quanto que você ganha diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Porque quanto mais você souber quanto você ganha, quanto é o custo disso em cada uma das camadas, mais a sua capacidade de tomar decisão ela vai ser adaptada e vai evoluir. No vídeo que eu fiz sobre planejamento ali, quanto que custa ter um carro, uma das principais decisões que me fez vender o carro, pessoalmente falando, foi o custo diário que esse carro representava quando eu fazia um planejamento geral. Então você ter essa percepção que eu ganho 5 mil, o valor anual dessa questão é 60 mil, ele vai te dar um outro tipo de percepção. Por exemplo, se você tomar uma decisão de comprar um carro que custa 100 mil, ilustra que esse carro ele vai custar quase 2 anos de 100% do seu salário. Isso muda a percepção. Não quer dizer que você não vai comprar, mas quer dizer que esse valor ele é muito mais pesado. Ele é 2 anos de esforço da sua vida. Se você vai comprar um apartamento que custa 600 mil, ele é 10 anos 100% do seu esforço de trabalho, sem nenhum tipo de outro custo envolvido. Você começa a avaliar totalmente de outra forma, né? Aqui eu deixei um campo de hora extra para a gente fazer uma pequena simulação e deixei outros aqui considerando que essa pessoa ela faz algum tipo de freela, faz algum bico ou tenha qualquer outro tipo de receita mensal, mas para a gente trazer aqui essa percepção tanto mensal quanto anual também, tá? Aí aqui, onde já entra a questão de despesas, eu trouxe algumas informações aqui separando por categoria. Então o que eu defini dessa persona? Eu considerei que ela tem despesas referente à casa, não tem casa própria, então ela tá morando de aluguel, ela tá morando num lugar que ela tem que pagar condomínio, ela tem energia e internet ali fixo que ela tem que pagar. Eu considerei que essa pessoa, ela vai fazer um mercado ali mensal limitado a R$1.000. Eu considerei que essa pessoa, ela tem um filho, então ela teria um custo ali fixo com o filho dela. Eu considerei que essa pessoa, inicialmente, ela tem um carro, então ela tem um custo envolvido com o carro. Eu considerei que essa pessoa, ela vai ter algumas despesas recorrentes ali, como por exemplo Netflix, celular, Spotify. E eu também considerei que essa pessoa, ela vai ter algumas despesas gerais, como por exemplo um seguro de vida, ela faz academia, ela separa uma parte ali do recurso que ela tem para lazer ou para besteira de uma forma planejada. E essa pessoa inicialmente ela não está realizando nenhum tipo de reserva ou de investimento. E também considerei que essa pessoa é uma pessoa que ela possui dívidas e que essa dívida ali está consumindo parte do patrimônio dela. Então hoje a gente está trazendo essa visão aqui fixa. Logo ao lado aqui eu coloquei, como você pode ver, aqui na parte de casa, ele tem o valor individual de cada um. Então, por exemplo, o aluguel que essa pessoa paga é R$1.500. Só que quando a gente olha no valor anual, anualmente essa pessoa, ela tá pagando de aluguel em torno de 18 mil, de condomínio em torno de 6 mil
2.000, de energia em torno de 1.800, de internet em torno de 1.200 e de mercado em torno de 12.000. Isso dá um total anualmente de 39.000. Vai ilustrar o seguinte, que 59% da receita dessa pessoa está indo só para despesas de casa, que é aluguel, condomínio, energia, internet e mercado. Por que eu acho que é importante você entender dessa forma? Porque você ou está ganhando muito pouco, ou você está de fato gastando grande parte do seu recurso com uma despesa que ela não está te trazendo nenhum tipo de benefício, ela é só uma base que é essencial para você ter. Então ali, viver de aluguel, ele de fato você não está construindo um patrimônio. Pagar o condomínio é uma questão obrigatória. Pagar energia é basicamente ali um consumo que você está tendo. Pagar a internet é basicamente ali para ou você conseguir trabalhar em casa ou você conseguir ter um mini lazer ali, algo básico e essencial hoje em dia. E a parte de mercado é para você conseguir comer e sobreviver. Quando você aloca 60% da sua receita só para esse tipo de despesa, não que isso seja um problema, isso é mais uma realidade de grande parte da população, gastando até mais que isso só para essa parte de sobrevivência. Mas é um ponto importante que a partir do momento que você entende isso, você entende que ali tem um problema e é uma questão limitante, que sempre vai impactar ali em você conseguir reaproveitar melhor a sua receita. Então aqui a minha sugestão, você trazer essa visão mensal, anual, entendendo essa porcentagem impactando ali na sua receita, a clareza que você tem sobre essa visão, ela muda totalmente, tá? Então esse é o primeiro passo. Então aqui, se você olhar aqui na lateral, você vai ver que a primeira questão ali de custo, que é, com a casa você vai ter R$ 3.250 de custo. Então, supondo que você ganhe R$ 5.500, R$ 3.250 só está indo para essa questão inicial. Supondo que você tenha filho, ali eu coloquei 3 fatores ali com filho. Por exemplo, escola, convênio e outros ali que pode entrar um lazer para o seu filho ou algum tipo de imprevisto ali como remédio, enfim, outros tipos de questão. Então aqui eu considerei um valor de escola bem baixo, que seria R$ 500, e um valor de convênio de R$ 200. Então, com o filho, você teria um custo mensal de R$ 700, e isso representaria ali 12%, mais ou menos 12% ali da sua receita, estaria só indo voltada ali para o seu filho, diretamente. Tem questões indiretas, como mercado, como lazer, como outras questões, mas aqui já traz uma visão inicial. Da questão do carro, eu considerei também ali uma visão geral. Documento, manutenção, seguro, gasolina e outros ali que seria uma lavagem, um estacionamento, alguma coisa assim que poderia ter, que é um valor super baixo também. Então, se você analisar ali, você estaria tendo um custo mensal de R$ 550, 10% da sua receita está indo para isso. E os recorrentes, eu considerei Netflix, Spotify, celular. Basicamente ali custando quase R$ 510, que seria quase ali 10% também da sua receita. Indo só para esse cenário, que seriam coisas recorrentes que, no caso, elas seriam voltadas ali a um lazer ou você ter uma coisa básica. Por exemplo, eu tenho um celular que tem a internet, eu consiga ligar, esse tipo de coisa. Na parte do geral, eu considerei ali um seguro de vida básico, considerando que você tem filho ali, que se acontecer alguma coisa, você vai deixar algum tipo de segurança para ele. Considerei academia ali também, e também considerei ali um valor meio ilusório de R$ 200 ali para que você possa ter um lazer, fazer algum tipo de besteira, esse tipo de coisa. Considerando ainda que você, de certa forma, tá tentando se planejar. E aí daria um custo ali de R$ 400 de uma forma geral, que ilustra ali um 7% referente à sua receita. E também considerei um valor de dívida. Essa pessoa, pelo fato de ela não tá tão planejada ainda, ela tem um fator de dívida no momento, ou de empréstimo ou de cartão de crédito. E lembrando, dívida é qualquer coisa que você tenha tomado como crédito, tomado de parcelamento ali. Então, empréstimo é uma dívida, cartão de crédito é uma dívida, financiamento, ele é uma dívida. Qualquer coisa que de fato você tomou de empréstimo, tomou um dinheiro emprestado e que você vai ter que pagar ao longo do tempo, ele é uma dívida. Não necessariamente a dívida é uma coisa que você deixou de pagar. Então, por exemplo, ela teve o cartão e ele deixei de pagar e aí ele protestou no meu nome, enfim, aí sujou meu nome no caso. Não, isso daí é um passo além, que é, eu tinha uma dívida, eu deixei de pagar essa dívida de uma forma planejada e organizada, e aí isso acabou sujando meu nome e me prejudicando. É outro passo. Então, dívida nesse caso eu tenho mensalmente que pagar um empréstimo de R$ 1.000, que eu acabei fazendo, e eu tenho ali um cartão de crédito que tá me vendo R$ 1.000 de besteira, de coisa
coisas que eu faço e que não estava previsto. Então, nessa fórmula, a dívida ali custaria em torno de R$2.000 e custaria em torno de 36% ali da sua receita. Então, quando a gente vê nessa imagem aqui do lado, você vê que quando eu tenho a despesa da casa, ele custa 3.200. Quando eu tenho a despesa com filho, somando com a da casa, ele vai para 3.900. Quando eu tenho a despesa casa, filho e carro, ele vai para 4.500. Quando eu tenho a despesa casa, filho, carro e recorrente, ele vai para 5.000. Quando eu coloco casa, filho, carro, recorrente e ainda coloco geral, ele vai para 5.400. Sem eu colocar dívida, a minha despesa ela já praticamente igualou com a minha receita. Então eu tenho uma receita de 5.500 e a minha dívida ali já foi para 5.400. Basicamente ali sobrou quase R$100. Nesse caso aqui, ó, tá ilustrando, ó, receita de 5.500 sobra R$92. Quando eu aloco a parte da dívida mais R$2.000 aqui de dívida, o que tá me sobrando é menos R$1.907,70. Quando eu olho dessa forma, o meu planejamento mensal, ele não é sustentável. E isso eu abordo muito nos outros vídeos que eu tô fazendo. Quando eu tenho um planejamento mensal que não é sustentável, eu tenho a probabilidade de acumular uma bola de neve. Tudo que eu tô recebendo, ele tá sendo pago, ele tá sendo usado para despesas e eu tô acumulando uma nova dívida aí. Porque a partir do momento que eu não tenho a capacidade de pagar tudo que eu tenho no mês, eu vou empurrar pro próximo mês. Então imagine esse cenário mensalmente. O primeiro mês eu fico devendo 1.900, o segundo mês 3.800, o quarto mês quase 6.000, 8.000, 10.000 e vai causando assim. Fora a questão de juros. E vai gerando uma grande bola de neve. A não visibilidade, a não clareza desse cenário vai fazendo com que eu não consiga ter a percepção que eu tô tendo praticamente 2.000 negativo no meu mês. E pode ser que o fator que me levou a pegar um empréstimo, ele seja basicamente aí o sintoma do problema que eu tô tendo. E a não percepção disso vai fazer com que esse cenário cada vez cresça mais. Qual que é a parte 2 aqui? Seria, beleza, eu tenho uma visibilidade ali mais ou menos do que eu tenho de custo mensalmente e agora eu vou aplicar isso dentro de um cenário separado para cada mês. Então agora, como a gente tá chegando no mês de dezembro, vamos supor que, beleza, eu tenho um entendimento de como que tá o meu planejamento do mês, vou aplicar isso para uma visão anual. Ou seja, todo o meu ano de 2026, desde janeiro até dezembro, eu vou aplicar esse planejamento que eu construí. Então, ele vai se tornar basicamente essa primeira visão que a gente está vendo aqui, tá? Nessa primeira visão, a gente fez basicamente o que a gente pegou. A gente pegou exatamente aquela visão inicial e aplicou aqui em formato de coluna. Então, aqui na primeira coluna, no mês 1, eu tenho 5.500 de receita e aqui eu tenho uma despesa de 5.000 e depois eu tenho uma parte de dívida de 2.000. Então, isso vai trazer um balanço no final do mês de janeiro de menos 1.500. Aqui eu fiz pequenas adaptações aqui referente ao que eu tinha planejado, tá? Então isso traz uma percepção do quê? Se eu continuar dessa forma, o meu primeiro mês de janeiro de 2026, ele vai já ser um mês extremamente negativo para mim, onde eu ganho, gasto tudo que eu ganho e ainda fico com uma dívida ali de mais R$1.500. Então quando eu trago essa visão ao longo do tempo, eu tô vendo que o comportamento que eu tenho e o meu planejamento que eu tenho, ele não é sustentável. Então essa é a primeira visão que eu tenho. Então qual que seria a decisão correta a tomar nesse tipo de cenário aqui? O correto seria entender se ele faz sentido eu continuar nesse nível, se é possível cortar algumas coisas para deixar ele mais sustentável numa visão geral e também se faz sentido ali eu tentar aumentar a parte da minha receita. Por exemplo, eu posso tentar fazer hora extra no trabalho para ver se eu consigo aumentar minha receita. Supondo que eu conseguir fazer R$500 de hora extra, eu conseguiria aumentar de 5.500 para 6.000. Qual que é o problema? A quantidade de hora extra que eu vou ter que fazer, ela vai ser uma quantidade muito grande de esforço que vai alocar em mais cansaço e não necessariamente ela vai suprir totalmente a necessidade que eu tenho. Então, como você pode ver, no primeiro mês eu vou ter menos 1.500, o segundo menos 3.000, no terceiro menos 4.500, enfim, e assim por diante. Chegando até o final do ano, eu vou ter um balanço de 1.800. E aqui eu não estou considerando possivelmente juros de falta de pagamento, de empréstimo que eu vou ter que pegar para acabar pagando esse cenário. Então, bem possivelmente, essa dívida que vai se tornar de menos 18.000, ela tende a aumentar ainda mais até o final do ano. E ainda considerando que uma pessoa que não tem um planejamento sustentável e estável, ela tende a gastar mais do que ela vem se planejando. Por exemplo, ela considerou R$200 para a parte de lazer. Supondo que ela não tem essa visão e que ela não está levando esse
planejamento a sério, facilmente ela pode gastar 400, 600 reais sem perceber por ter limite no crédito e assim por diante. Então, nessa visão inicial, a ideia é que eu consiga ter essa visão e começar a tomar decisões. Então, o primeiro ponto que a gente entende é, beleza, não está sustentável, não está dando certo e possivelmente se eu continuar nesse caminho, eu vou chegar à falência. Qual que era a primeira coisa que eu sugiro ser feito? Começar a reavaliar cada um dos pontos, principalmente itens que são mais supérfluos inicialmente. Não necessariamente a gente cortar, por exemplo, o mercado, vou gastar metade do mercado. Nem cortar a parte da internet, mas, por exemplo, reavaliar pequenas questões que vão causar grandes impactos. Nesse orçamento, o ponto mais impactante é a parte tanto do cartão de crédito como também da parte do empréstimo. Geralmente, esse tipo de dívida, ele é uma dívida que ele vai servindo muito como band-aid para uma perna que está sangrando, para uma ferida que existe. Então, pelo fato da pessoa não ter dinheiro, ela usa o cartão de crédito. Aí usa o cartão de crédito, aí pelo fato de ter que pagar o cartão de crédito no próximo mês, ela fica ainda mais sem dinheiro. E vai gerando esse efeito cascata, esse efeito bola de neve no planejamento da pessoa. O primeiro ponto aqui é entender se esse empréstimo ele vai ter que pagar até o final do ano. Vamos supor que sim, esse empréstimo ele vai pagar desde 1º de janeiro até o final de dezembro. Perfeito, a gente sabe que esse empréstimo não tem como mexer. Já o cartão de crédito, ele parcelou em 4 vezes e vai pagar R$1.000 até o mês de abril. Daí para frente o cartão ele reduz para R$500. Então vamos fazer uma primeira atualização aqui. Então a gente já consegue ver que o valor anual, que antes era de 18 mil negativo, ele já passou para 14 mil negativo. Então a gente já viu que possivelmente aí eu já comecei a trazer uma redução ali de dívida baseada no planejamento que eu fiz. O segundo ponto que a gente pode mexer é a questão do carro. A gente tem um fator importante que é, geralmente quando a pessoa tem um carro, ela envolve um custo. Nesse caso, o custo mensal, ele está em torno de R$550 mensalmente. Anualmente, essa questão do carro, ele está custando para a pessoa R$6.600. Então, quando a gente olha que essa pessoa, ela não está com planejamento sustentável e que ela vai ter menos 14 mil, simplesmente essa pessoa tomar a decisão de vender o carro dela nesse primeiro momento, pode ser que mude totalmente o planejamento dela, por duas questões. A primeira é, ela vai tirar possivelmente em torno de 6 mil ali do custo que ela teria anualmente, e o segundo ponto é, quando ela vende o carro, ela tá pegando parte do dinheiro que ela alocou para comprar o carro e tá retornando pro caixa dela. Então vamos supor que o carro dela, ele custa uns 10 mil reais. É um carro que não é tão novo, mas ela tem ali que ela vai conseguir vender por 10 mil reais. Mesmo que ela tenha comprado por 15, ela consegue 10 mil reais. O que a gente poderia fazer? Primeiro ponto, se ela pode vender o carro a partir do mês 3, ela consegue vender o carro. Então a gente faria o quê? Vamos fazer aqui um cenário onde tudo que é referente à parte do carro, a gente vai limpar aqui do nosso planejamento. Então o custo que eu tinha com o carro, eu vou ter apenas nos 3 primeiros meses, e como você pode ver, o planejamento que eu tinha anualmente falando, que antes era de menos 14 mil, agora reduziu para menos 9 mil. Se eu tenho um valor até o mês 3, o restante de fato eu não vou precisar ter. E um outro fator importante é, a partir do momento que eu vendi meu carro, eu posso pegar parte desse valor, por exemplo, os 10 mil reais, e alocar para quitar o empréstimo que eu peguei e que de fato está desbalanceando aqui o meu planejamento do mês, né? Vou contar aqui a parte do empréstimo e vou quitar ele a partir do mês 4 aqui, que eu vou ter o meu valor de volta. Então eu vou fazer o mesmo processo aqui. Aqui já acontece 2 fatores extremamente positivos, tá? O primeiro é, o meu balanço, ele sai de 9 mil negativo e ele vai para em torno de ali 140 reais negativo, que é praticamente um cenário quase positivo ali, tá? Então, dessa forma, eu tô conseguindo pegar parte da minha despesa, eu antecipei, possivelmente eu teria um desconto ali por antecipar um empréstimo, então talvez eu conseguiria pagar isso e sobrar uma parte do valor. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas você vê que aqui no balanço do mês, ele já começou a ficar verde. Então, antes um valor que estava menos R$1.500, só no mês de abril ele já começou a ficar R$42 positivo. Já no mês 5, ele já ficou 542 positivo. E assim até o final do ano. Então, esse valor que está sobrando, ele justamente está sendo para pagar essa dívida que sobrou. Então, se eu continuar fazendo esse processo de mexer no meu orçamento, principalmente mais para o início do ano, eu vou conseguindo trazer esse benefício de uma forma geral. Então, não estou nem falando aqui no mérito da gente mexer na parte de moradia. Então, não mexer no aluguel, não mexer no condomínio, que são
questões mais críticas. Mas, por exemplo, se inicialmente eu falar assim, nos 4 primeiros meses, até eu de fato vender, eu não vou ter nenhum tipo de lazer. Então eu vou segurar ali 4 meses por uma questão mais radical e depois aí eu posso voltar a tirar e fazer um lazer, enfim, esse tipo de coisa. O que vai acabar acontecendo? A gente já consegue ver que um cenário já passou para R$650 quando eu olho no balanço anual. Então ele já saiu de menos 18 mil para um valor positivo de R$650. Basicamente aqui com cada ação, cada tomada de decisão que a gente vem trazendo, ele vai causando um impacto dentro do nosso cenário, dentro do nosso planejamento. E uma coisa que você consegue ver é, isso já está fazendo total diferença. Agora sim, as ações como, por exemplo, vou tentar fazer hora extra, vou tentar aumentar um pouco minha receita, ela vai causar um impacto muito maior. Agora a parte de receita eu vou ter um valor de R$500 ali referente à hora extra. Isso vai causar um impacto ali na minha receita de R$500. Só que quando eu estou olhando anualmente esse valor, ele vai se tornar em torno de R$6.000 no ano. Então a gente já saiu de uma diferença de possivelmente menos 18 mil para um cenário de, com o esforço ao longo do ano, junto com essas tomadas de decisão, eu já vou para um cenário extremamente positivo, onde eu vou ter ali, possivelmente no final do ano, R$6.600. O que eu gostaria de mostrar com essa visão aqui referente ao planejamento? A gente precisa entender que, sem eu ter uma visão de qual é o meu planejamento do mês, eu não consigo trazer uma visão do meu planejamento anual. Sem eu ter uma visão do meu planejamento anual, eu não consigo tomar decisões que vão me beneficiar a longo prazo. Então, muitas vezes eu posso falar e tomar decisões burras, como por exemplo, eu vou decidir morar mais longe, que aí eu vou perder tempo e vou demorar 2 horas a mais para chegar em casa. Então, nem sempre essa é a melhor decisão ou a que vai trazer mais resultado. Ou, às vezes, essa é uma decisão até que boa, mas ela não é o suficiente para gerar um grande impacto. Então, por exemplo, eu vendi o carro e o carro ele foi suficiente para reduzir minha dívida, reduzir o impacto no meu orçamento e pegar parte do valor do carro e alocar para quitar uma dívida que iria pesar muito no meu orçamento. A partir do momento que eu fiz isso, aí sim meu esforço de fazer hora extra, de me mudar de casa e ir para um lugar mais barato, ele vai resultar no impacto extremamente positivo no seu orçamento. Não para causar uma diferença de menos R$2.000 para menos R$1.500. Ele vai causar um impacto de eu não ter dinheiro no final do ano para eu ter R$6.000 a mais no final do ano. Então, o ano que eu comecei extremamente ruim, sem reserva, sem dinheiro, eu já vou indo para um cenário onde eu já vou ter um valor que vai sobrar. E aqui um ponto a mais aqui no planejamento, que eu até sugiro vocês trazerem aqui, eu aloquei 2 linhas referente à parte aqui de investimento que você pode alocar na reserva e também pensar numa aposentadoria. Então aqui considerando que a partir do mês 6 eu já teria aqui uma sobra de dinheiro, de acordo com o meu planejamento, eu poderia começar a alocar aqui R$100 por mês para a parte de reserva, para um dinheiro que eu possa ter para uma reserva de emergência e também para uma parte de aposentadoria, um dinheiro que vai servir para mim lá para o futuro conseguir se aposentar com uma qualidade um pouco maior. Então eu já saí de um cenário possivelmente que eu teria grande parte em dívida para um cenário que agora, além de eu não ter mais dívida no final do ano, uma previsão, eu possivelmente aí já vou ter um planejamento da minha reserva de emergência, um planejamento inicial aí da minha aposentadoria e também um dinheiro que vai sobrar que justamente eu posso usar para tomar melhores decisões para o próximo ano. Essa é uma visão inicial e superficial que ela vai ter que variar de acordo com cada pessoa, cada realidade é diferente, tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham muito menos, tem pessoas que têm muito mais responsabilidade e tem pessoas que estão extremamente mais endividadas do que isso. Então não necessariamente vai dar para simplesmente mexer em 2, 3 coisas e resolver o problema. Muitas vezes essa visão que eu trouxe aqui anual, ela vai ter que ser uma visão ao longo dos próximos 5 anos. Então eu vou ter que me segurar, vou ter que alocar, vou ter que me planejar nos próximos 5 anos para de fato conseguir resolver o meu problema e melhorar a minha situação. O importante é a gente conseguir trazer essa visão e você entender que mesmo que demore 5 anos para você chegar nesse cenário, você está planejado, você está no caminho para chegar nesse cenário de uma forma mais organizada e chegar num cenário mais positivo que você possa tomar melhores decisões. E quanto mais o cenário você tiver estabilidade for positivo, ao longo do tempo você pode tomar melhores decisões. Então
aqui nesse cenário você vai poder pensar em comprar uma casa, você vai poder pensar em escolher um trabalho melhor, você vai poder pensar em ter um lazer melhor, em talvez melhorar a escola do seu filho, melhorar o convênio do seu filho, talvez em pensar em melhorar a sua profissionalização, estudar mais, ou começar uma faculdade, enfim, você vai conseguir ter uma visão aonde alocar o seu recurso para que ele consiga trazer mais benefício para você, que pode ser lazer, que pode ser profissional, que pode ser pessoal, enfim. Você vai poder usar de qualquer forma. E aqui, apenas para complementar e encerrar, trazendo um pequeno adendo aqui sobre a parte da reserva de emergência que eu passei superficialmente aqui. Na minha visão, a reserva de emergência, ela tem 3 camadas ali que eu acho que é interessante a gente ter essa visão. A reserva de emergência, ela deveria ser voltada para entender qual o seu custo mensal, que nesse caso, dessa persona que a gente ilustrou, o custo mensal é em torno de 5 mil, e a gente guardar um valor suficiente para que, se essa pessoa ela não tiver receita, ela consegue sobreviver por X tempos. Então aqui eu fiz 3 simulações, considerando que ela vai guardar 3 meses de salário, considerando 6 meses de salário e considerando 12 meses, que é um ano de salário. Isso ilustra basicamente o quê? Se essa pessoa, por algum motivo, ela não conseguir trabalhar nos próximos 3 meses, ela conseguiria viver da mesma forma, porque ela teria uma reserva que ela conseguiria consumir. Então imagina que essa pessoa ela perdeu o trabalho e ela vai ter que lidar com a situação até achar um outro trabalho. Imagina que essa pessoa sofreu um acidente e ela vai ter que se sustentar até conseguir se curar e recuperar e conseguir voltar ao trabalho. Se ela tem uma reserva de emergência referente a X meses, ela conseguiria lidar com esse tipo de situação sem ter que se preocupar de uma forma tão emergencial, sem ter que do nada ser despejado, sem ter que do nada vender tudo, vender o carro, cancelar tudo, tirar o filho da escola, esse tipo de coisa. Essa é uma visão um pouco mais evoluída, mas eu acho que é um pensamento necessário. Nesse planejamento que a gente montou, a gente considerou ali começar a alocar uma reserva de uma forma mais racional, que seria ali R$100 por mês. Para uma pessoa que tem uma receita de R$5 mil, juntar R$100 por mês é totalmente possível desde que ela tenha um planejamento. Esse é um vídeo aqui que eu quis criar justamente porque eu estou fazendo ali o desafio e eu falo muito sobre essa parte do planejamento financeiro. Espero que ajude. Se ficou alguma dúvida aí, alguma questão, vocês podem adicionar no comentário que eu vou trazendo aí alguns exemplos. E o link dessa planilha aqui de exemplo, eu vou deixar ela pública para que vocês possam duplicar também. Eu vou deixar aqui no comentário do vídeo, aí vocês podem visualizar, podem usar como modelo, enfim. Espero que tenha ajudado. É isso, valeu, até mais, tchau, tchau.